O leasing é uma modalidade de contrato utilizada amplamente tanto por pessoas físicas quanto por empresas, especialmente no segmento de veículos e equipamentos. Mas, afinal, o que é o leasing e como ele funciona? Para compreender este conceito, é necessário viajar um pouco pela história, entender sua origem, os diferentes tipos de leasing existentes e, finalmente, visualizar como ele se aplica na prática do dia a dia. Bem-vindos ao canal. Se é novo, inscreva-se por favor, deixe like e compartilhe. Vamos! O termo leasing tem origem no inglês derivado do verbo to lease, que significa alugar. No contexto financeiro e jurídico, o leasing refere-se a um contrato de arrendamento mercantil, no qual uma das partes, chamada de arrendadora, cede à outra parte, chamada de arrendatária, o uso de determinado bem móvel ou imóvel por um prazo determinado, em troca de pagamentos periódicos. Ao final desse prazo, o arrendatário pode adquirir o bem, renovar o contrato ou simplesmente devolvê-lo. A história do leasing remonta a séculos atrás. Mesmo antes do termo ser utilizado na linguagem jurídica moderna, já existiam ações similares em que itens de valor eram cedidos em troca de prestações financeiras regulares. Contudo, o leasing tal como é praticado hoje começou a se consolidar no início do século XX, nos Estados Unidos. O marco foi em 1952, quando a United States Leasing Corporation foi fundada em São Francisco, Califórnia, sendo considerada a primeira empresa a oferecer serviços de leasing de forma organizada e estruturada. No Brasil, o leasing passou a ganhar destaque a partir da década de 1970, principalmente como alternativa para viabilizar o acesso de empresas a máquinas, equipamentos e veículos, sem a necessidade de grandes desembolsos iniciais. Isso foi essencial para acelerar a modernização do parque industrial brasileiro, facilitando o acesso ao crédito e à tecnologia. O contrato de leasing é estruturado de maneira tripartite. Envolve o fornecedor do bem, a empresa de leasing, que atua como proprietária legal durante o contrato, e o arrendatário que usufrui do bem. São 3 os principais tipos de leasing que podem ser encontrados. Leasing financeiro é o mais comum no Brasil. Neste modelo, o contrato tem prazo mínimo determinado e, geralmente, o valor das parcelas amortiza quase todo o valor do bem, facilitando a compra futura pelo arrendatário ao final do contrato, mediante o pagamento de valor residual simbólico ou já estipulado em contrato. Leasing operacional, bastante adotado no exterior. Neste formato, o prazo é mais curto e o arrendatário pode devolver o bem ao final do contrato, sem obrigação de compra. O leasing operacional costuma ser utilizado para bens com rápida obsolescência, como equipamentos de informática, leasing back ou leaseback. Nesta modalidade, uma empresa vende determinado ativo para uma empresa de leasing e, simultaneamente, firma contrato para continuar utilizando esse bem, pagando parcelas periódicas. Assim, a empresa obtém recursos imediatos sem perder o uso do ativo. Vale destacar que o leasing financeiro possui diferenças marcantes em relação ao tradicional financiamento. No financiamento, o comprador adquire o bem de imediato, tornando-se proprietário, ainda que com alienação fiduciária ao banco até a quitação. No leasing, o arrendatário apenas exerce o direito de uso e a propriedade permanece com a empresa de leasing até que seja exercida a opção de compra. Por esse motivo, o leasing é tido, muitas vezes, como uma solução intermediária entre o aluguel e a compra financiada. Para entender melhor como funciona o leasing, vamos ao exemplo prático de aquisição de um automóvel por uma empresa. Imagine que uma empresa de serviços precise renovar parte de sua frota de veículos
para cumprir contratos com clientes e melhorar sua logística. Comprar esses veículos à vista poderia comprometer o fluxo de caixa e os recursos destinados a outras áreas do negócio. Optar pelo financiamento bancário significaria arcar com taxas de juros mais elevadas e assumir a propriedade total dos veículos logo de início. O leasing surge, então, como alternativa interessante. A empresa seleciona os veículos e negocia seus valores com o fornecedor. Depois, procura uma instituição financeira que opere com leasing. A instituição adquire, então, os veículos selecionados, tornando-se sua proprietária legal. Em seguida, firma-se o contrato de leasing, geralmente no modelo financeiro e com prazo de 36 meses. Durante esses 36 meses, a empresa utiliza normalmente os veículos, pagando mensalidades que correspondem à depreciação do bem, custos administrativos e remuneração da arrendadora. Como a própria empresa de leasing é quem responde como proprietária legal, esses veículos não integram o ativo fixo da companhia durante a vigência do contrato, o que pode gerar vantagens tributárias, dependendo da legislação vigente. Ao final do contrato, a empresa, conforme a opção estabelecida no início, pode pagar o valor residual e adquirir definitivamente os veículos para integrar à sua frota ou, caso prefira, devolver os bens, renovando sua frota por meio de um novo contrato de leasing, permitindo, assim, constante atualização tecnológica e operacional. O leasing também pode ser uma alternativa interessante para pessoas físicas, especialmente na aquisição de veículos. Um consumidor que deseja um carro novo, mas não quer se comprometer com um financiamento tradicional, pode recorrer ao leasing, usar o veículo por alguns anos e decidir, ao final, se quer adquiri-lo ou renovar seu contrato, trocando por um modelo mais recente. Existem, claro, alguns aspectos importantes e limitações a serem observados. No caso do leasing de veículos, por exemplo, até a transferência definitiva da propriedade, o arrendatário não pode vender o bem. Adicionalmente, caso haja inadimplência, o bem pode ser retomado pela instituição financeira de forma mais ágil, pois o arrendatário nunca chegou a ser, oficialmente, o proprietário legal do bem durante o contrato. Outro ponto que merece atenção refere-se à contabilização do leasing, especialmente para empresas, pois pode impactar balanços patrimoniais e indicadores financeiros, conforme normas internacionais de contabilidade. Com a chegada das normas IFRS, International Financial Reporting Standards, muitas empresas passaram a registrar certos contratos de leasing como ativos e passivos, refletindo de maneira mais transparente o grau de comprometimento financeiro assumido. Portanto, o leasing é uma ferramenta financeira versátil que proporciona a pessoas e empresas a oportunidade de utilizar bens essenciais sem a necessidade de despender capital elevado inicialmente. Sua origem, ligada à inovação e à necessidade de modernização, permanece mais atual do que nunca, acompanhando as transformações econômicas e oferecendo soluções ajustadas à nova dinâmica dos negócios e ao desejo de flexibilidade dos consumidores. Ao compreender seu funcionamento, vantagens e limitações, é possível decidir de maneira consciente se o leasing é a opção mais recomendável para cada situação, seja na busca por mobilidade, atualização tecnológica ou maior eficiência operacional. Muito obrigado. Até breve.